Saudação a todos os irmãos, glória a Deus, quem está falando, Pastor Jonathan Guiar, e hoje nós iremos ter um momento de reflexão. Iremos ver o capítulo 6 do livro de Provérbios. Deus abençoe a cada um neste momento que está comigo no ao vivo. E como de costume, antes de começarmos a nossa reflexão, eu quero ter um momento de oração junto com os irmãos para apresentarmos a Deus este momento tão precioso. Graça e paz a todos. Vamos orar. Amado Deus, Pai, que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações. Que o ensinamento, ó Deus, possa, meu Pai, surtir efeito nas nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor venha agora com instrução, que o Senhor venha agora, meu Pai, a abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para aprendermos da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, que é a Tua vontade. Por isso, ó Pai, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós iremos aprender hoje. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, esta aula. Abençoe, ó Pai, esta meditação. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Então, queridos, graça e paz, irmã Débora, irmão Raul, queridos irmãos que estão comigo agora neste ao vivo. Olha só o que a palavra de Deus hoje vai ser um maná, hoje vai ser um banquete. Nós iremos dividir em 6 itens esta reflexão. Então veja comigo. Primeiro ponto, nós iremos falar sobre a advertência contra a fiança precipitada. Iremos aprender um pouquinho sobre isso. Ponto 2, nós iremos falar sobre a repreensão ao preguiçoso. Então, aquelas pessoas que gostam de uma preguiça vão aprender que não é bom esse caminho da preguiça. Paz do Senhor, irmã Lidiane. Ponto 3, nós iremos aprender sobre o caráter e o destino dos ímpios, dos homens perversos. Ponto 4, 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª que Ele abomina. Ponto 5, exortação à palavra de Deus, que deve ser familiar para as nossas vidas. Então, como servos do Senhor, nós temos que nos familiarizarmos com esta palavra, para podermos ter o caminho preservado do mal. Então, para que eu não possa agir de uma maneira errada, para que eu não possa sofrer pelos pecados cometidos, eu tenho que aprender a andar nos mandamentos do Senhor, com zelo e com amor, certo? E o ponto 6 é um aviso sobre o pecado da prostituição. É um aviso repetido. Nós vimos lá no capítulo 5 de Provérbios, a aula anterior, o que é o efeito desta mulher adúltera e perversa e pervertida. Mas Salomão, no capítulo 6, irá reforçar este aviso. Então, vocês estão preparados para o banquete que Deus vai nos proporcionar nessa noite? Aleluias! Então vamos começar agora a reflexão. Você que está me assistindo pelo Instagram, compartilhe aí nessa setazinha desse aviãozinho e envie para o máximo de pessoas que estão me assistindo. Você que está no Facebook agora, faça o mesmo, compartilhe essa palavra. E vamos juntos para o ensinamento da palavra de Deus. Diz assim, capítulo 6 de Provérbios: Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou na promessa, preso na promessa que você fez? Então, meu filho, agora você está na mão desta pessoa. Eita, Jesus! Então, observe o perigo. Quem é fiador está na mão da pessoa. Mas há um jeito de você sair disso. Vá logo e peça que ela livre você desta obrigação.
Não durma nem descanse, saia desta armadilha. Como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Mas, pastor Jonathan, ser fiador é pecado? Não é pecado. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta que você ser um fiador é um sério risco. É um risco muito grande. Porque você pode, então, sofrer caso a pessoa não venha honrar e cumprir com esta obrigação. Então, se a pessoa não honrar, quem paga o preço é o fiador. E nós sabemos, principalmente hoje, no século XXI, que antigamente dizia uma frase popular que a pessoa que tinha bigode, palavra de homem de bigode, não voltava atrás. Mas hoje, com todas as leis, com todo o ordenamento jurídico, mesmo a pessoa assinando o contrato, mesmo assim a pessoa tem dor de cabeça. Mesmo assim a pessoa passa pelo estreito. Ora, quem não tem imóveis alugados sabe disso. Você faz o contrato bem direitinho, leva para o cartório, ambas as partes firmam um acordo, mas mesmo assim o inquilino sai sem pagar energia, o inquilino sai e dá o calote no aluguel. Imagine só você dar o seu nome como fiador de um negócio. Ou então você dá o seu nome por uma dívida que nem sua é. Meu Deus do céu! Então Salomão ele nos traz uma orientação dizendo: se você deu a sua palavra, você está preso nela. Mas tem um jeito, vá até a pessoa e que ela lhe tire esta obrigação dos seus ombros. Vá até esta pessoa e se livre desta armadilha. Irmãos, nós devemos ser para com os outros devedores só do nosso amor. Aleluia. Esta é a dívida que nós temos que ter com o outro. O amor genuíno, o amor filho, o amor entre amigos, entre familiares. Mas não entre nesse laço de arcar com o negócio dos outros, porque é um perigo enorme. Então esta advertência, presta atenção. Você não vai encontrar em canto nenhum a Bíblia dizendo que é pecado ser fiador, não. Se você conhece essa pessoa, se você é um irmão realmente de coração, mas saiba de uma coisa, a Bíblia adverte o grande laço, o grande perigo de você entrar numa enrascada, num caminho sem volta. Então eu acho tremenda essa advertência sobre ser fiador, sabe? Porque as pessoas são falhas, o homem engana o outro, e na hora que ele precisa de você, é meu amiguinho para lá, meu amiguinho para cá. Mas saiba de uma coisa, só Deus é o teu verdadeiro amigo. Só Deus fez algo por nós. E Ele pagou nossa principal dívida, que era a nossa salvação. Então, queridos, aprenda de uma vez por todas, saia destes negócios. Não coloque o seu nome no compromisso do outro, porque isso é bíblico, é uma alerta, é uma advertência. Se você for prudente, você vai sair desta tentação, deste caminho sedutor, porque o amigo, rapaz, eu estou precisando fazer algo, mas eu não tenho renda suficiente para assumir essa obrigação. Mas se você for meu fiador, eu consigo conquistar isso. Você não sabe. O negócio é incerto. A economia é incerta. Ele pode até ser bem motivado em querer honrar com a sua obrigação, mas depois ele vai botar a culpa na economia, no negócio, e vai querer tirar o corpo de fora, e você arcará por ele. Por isso, fuja para o Senhor, irmãos. Então, observe agora do verso 6 em diante. Quem é preguiçoso agora vai levar uma grande advertência do Senhor. Olha, o que a palavra de Deus diz? Você é preguiçoso. Olhe para as formigas. Observe e aprenda com ela alguma coisa, meu Deus. Ninguém precisa dizer o que deve ser feito, porque a formiga não tem chefe nem patrão, mas ela estoca o alimento, aleluia, durante o verão e durante a colheita. Eita, Senhor! Ela armazena as provisões. E você, por quanto tempo você vai ficar vadiando, sem fazer nada?
levando essa vida de forma descompromissada? Quanto tempo você vai ficar aí deitado nessa cama? Um cochilo aqui, uma soneca acolá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostando em algum lugar. Meu Deus! Sabe o que você vai ter? Apenas isto: uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades serão permanentes. Meu Deus! Então olha aqui para o pastor Jonathan, aprenda essa. A formiga, ela não sai sem um norte. Ela demarca o seu lugar. Você pode observar que uma formiga, quando está andando, outras formigas seguem. Elas vão fazendo uma trilha. Observe, dificilmente você vai encontrar uma formiga isolada. Elas trabalham em conjunto, mas elas trabalham individualmente. Nenhuma dá ordem nas outras, todas sabem o que devem fazer. A pior coisa de um profissional, e aí eu vou jogar na área profissional agora, a pior coisa é uma pessoa que só sabe executar um serviço se o chefe mandar. Só sabe fazer algo se o patrão dá as ordens. Um bom profissional, uma pessoa gabaritada, uma pessoa capacitada, ela faz as coisas sem lhe pedir. Ela já entrega o resultado. Ela entrega imediatamente o resultado sem ser cobrado. Se você quer ser bem-sucedido em tudo que você for fazer, aprenda com a formiga agora. Ela não tem patrão, ela não tem chefe, ela não tem capitão, mas ela sabe o que deve fazer. Deus está falando com você agora, dizendo: você sabe o que você deve fazer? Então faça. Tenha eficiência. Seja uma pessoa esforçada. Pare de se escorar nos outros. Pare de fazer as coisas encostando em alguém. Tome atitude na tua vida. Tome atitude. E aí tem muitos jovens ouvindo essas músicas aí que incentiva a juventude a ficar só malandrando, só curtindo a vida, mas vai criar responsabilidade. Vá aprender com essas formigas, porque elas no verão e no tempo da colheita elas estocam, para quando chegar o inverno não ter que sair para trabalhar, porque não há como mais coletar nada. Então tem muita gente nesse período de isolamento social desta pandemia que ficou totalmente no vermelho, porque no tempo das vacas gordas não estocaram nada, porque no tempo da prosperidade não souberam fazer suas reservas. E quando eu olho para a vida de José, e quando eu olho para este homem de Deus, que teve a interpretação do sonho de Faraó das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, eu aprendo que Deus vai instruí-lo a estocar. E no período da fartura ele tirava 20%. 20% ele preservava e salvou uma humanidade toda, salvou o mundo antigo da época. O que tu tem guardado? Muitos tiram até mesmo os 10%, esgota tudo, tira até o dízimo e gasta o que não é seu. Gasta a parte de Deus e quer ser próspero, e quer ser abençoado, e quer ir longe. E dessa forma você não vai sair nem do quintal da sua casa. E dessa forma você não vai conseguir prosperar e nem ir muito longe, porque você tem que aprender com as formigas. Você tem que aprender a dar a parte de Deus e a guardar uma parte para você. Você tem que aprender a se esforçar. Você tem que aprender a se auto-valorizar no sentido de não esperar a ordem do chefe, mas já entregar os resultados, já entregar os relatórios nas mãos dos chefes, no seu emprego, no seu trabalho. Então veja que interessante a formiga. Você vai observar que elas conseguem pegar coisas pesadas, porque a união delas faz ela mover objetos que são 10, 20, 30, até mesmo 50 vezes. E o que falar então de a gente ver elas carregando até pedaços de tronco pequenos, de galhos que caem no chão? Nós devemos aprender, porque não é a estatura do teu ombro,
não é a tua força, mas é o conjunto. Se você saber trabalhar em equipe, se você for uma pessoa que saiba ter relacionamento interpessoal com outras pessoas, então vocês conseguirão colocar os projetos gigantes avante. Vocês conseguirão ser bons profissionais. Vocês terão bons desempenhos. Então a formiga, ela é um símbolo de organização social. Porque tudo se encaixa, tudo funciona, tudo tem equilíbrio e ordem. Então, esse negócio de ir no trabalho, um se escorar no outro, não. Eu vou esperar que a pessoa faça o relatório financeiro para depois eu tentar barganhar e pegar uma carona com ela. Está errado, seu preguiçoso. Está errado. Você nunca vai conseguir ter um sucesso na área profissional, nunca vai conseguir ter bens, conseguir construir um patrimônio desse jeito, sendo descompromissado, fazendo as coisas com lentidão, sendo relapso nas suas coisas. Nós temos que aprender a ter autocontrole e nós temos que aprender um princípio da eficiência, fazer mais com pouco. Manter a produtividade mesmo num cenário onde não é favorável. Você acha que as grandes empresas multinacionais, quando ela vai atrás de uma pessoa, ela testa a pessoa nas dificuldades. Você conhece as pessoas quando elas são desafiadas. Então, pessoas pessimistas, pessoas que não são motivadas, pessoas que por tudo colocam obstáculo, elas são as primeiras a serem eliminadas. Então, tire esse negócio da sua cabeça agora. Tire os obstáculos, tire as dificuldades e se esforce. Tem um ditado popular que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Eita Jesus! Então você acordar tarde, você tem disposição, você tem preguiça, você está se destruindo a si próprio. Você está destruindo a si próprio. Então aprenda essa lição que é poderosíssima para a sua vida. Aleluias. Então vamos continuar, queridos irmãos. Então, o preguiçoso, ele não vai ter nada. Ele vai viver uma vida pobre e miserável. E as necessidades serão permanentes, constantes na vida do pobre. Sabe, queridos? Se esforce. Dê o seu melhor. Faça algo, mas não deixe as dificuldades, os problemas lhe impedirem de crescer. Seja uma pessoa determinada. Então, aqui no nosso esboço, nós vamos para o ponto 3. Iremos ver o caráter e o destino dos homens perversos. Olha só que coisa. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno, e numa piscada trama golpes, passa a perna no outro, e ainda por trás das costas cruza o dedo. Meu Deus! Em sua mente doentia, ele sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incentivar a confusão, mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto dele. Ele verá o caos total e a vida dele irá desabar e não haverá conserto. Meu Deus! Uma pessoa que vive uma vida desonesta, uma pessoa que não quer se deparar com a luz do Evangelho, não quer abrir o coração para uma transformação, esta pessoa entrará em uma grande condenação. Pai do Senhor, pastor Lauro. Então, uma pessoa que maquina o mal, uma pessoa que incita outros à confusão, uma pessoa que gosta de trapacear as outras, é a lei da semeadura. O que você plantar, você também irá colher. Então, uma pessoa dessa, o fim dela é desastroso. O fim dela é autodestrutivo. Sabe aquelas pessoas
que você coloca o pé atrás e sente que tem alguma coisa errada, uma pessoa que não inspira confiança. Lembre-se, o discernimento Deus dá no nosso coração. Se você sente no seu coração algo errado, tome cuidado, tome cautela, seja prudente e não faça negócios sem antes buscar o histórico dessas pessoas. Eu não conheço um prestador de serviço, mas eu vou atrás de informações dos clientes dele. Ah, o irmãozinho entrou na igreja agora, é uma benção esse irmão, mas eu não conheço a história dele. Então tenha prudência, observe, porque muitas pessoas te abraçam, mas por trás taca as unhadas nas suas costas. Meu Deus, quantas pessoas muitas vezes chegam e digam: pastor Jonathan, eu me decepcionei tanto com o irmão, com a irmã, eu abri as portas de casa e fui decepcionado, e agora eu não confio mais em ninguém. Epa! A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara que você deve andar 2 milhas com a pessoa. Não abra assim a sua porta da sua casa, seu coração para ninguém, sem antes conhecer as pessoas. Peça a sabedoria de Deus. Tenha discernimento. Não faça negócio, nem seja fiador, como vimos agora há pouco, sem antes sondar, sem antes conhecer, para depois você não vier culpar o próximo e a Deus, porque Deus dá alerta, Deus dá sinais. Mas o fim dessas pessoas que procedem de tal maneira é catastrófico. O fim dessas pessoas, elas serão destruídas, porque o engano puxa o outro engano, um abismo chama outro abismo, e esta pessoa entrará no caminho de morte, num caminho de destruição. Meu Pai, nós iremos aprender agora, neste exato momento, 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele abomina, ele detesta. E quais são as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina, pastor Jonathan? Está do verso 16 ao 19 do capítulo 6. Veja com o pastor Jonathan agora. 6 coisas o Senhor Deus odeia, mas a 7ª a sua alma detesta, abomina. Primeiro, olhos altivos, olhos orgulhosos. Você conhece aquela pessoa que tem o narizinho empinado? Você conhece aquela pessoa que parece que não consegue nem pisar na terra porque se acha superiores aos outros? Pessoas que se acham um Deus, que se sentem um Deus na terra. Existem pessoas assim, pessoas com olhos altivos, pessoas prepotentes, pessoas com altivez. Sabe, irmão, a Bíblia diz: o orgulho precede a queda. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa altiva, uma pessoa que não valoriza as outras, uma pessoa que se acha melhor do que as outras, ela mesma vai cair no caminho dela. Ela mesma irá tropeçar. Deus vai abater este orgulho. Deus vai abater esta pessoa. Sabe quem é que eu lembro? Eu lembro de Nabucodonosor. Você viu o que Deus fez com a altivez de Nabucodonosor? Deus fez ele se tornar um bicho. Deus fez ele pastar com os animais. Deus abateu o seu orgulho, a sua altivez. Cuidado! Muitas pessoas passam por lutas e por momentos difíceis por causa da altivez. Só eu posso comprar este perfume caro. Só eu posso ter as melhores tecnologias, as melhores roupas, sabe? Se sente importantinho demais. É a pessoa almofadinha demais, muito altivo. Não se relaciona com qualquer um porque ela é elitizada demais. As pessoas, aquela panelinha, aquela coisinha. Cuidado! Você deve tratar a todos de igual maneira. Cuidado com a altivez. A altivez, Deus odeia. A altivez, Deus não gosta. É a primeira coisa que Deus odeia.
olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Observe que hoje em dia o pecado, a mentira, para muitas pessoas tem se tornado algo comum. Para muitas pessoas mentir já se tornou natural, misericórdia, porque o pai da mentira é o diabo. E todos que mentem é filho do diabo, porque Deus é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então uma pessoa mentirosa é uma pessoa que está fazendo tudo aquilo que o diabo quer. E não esqueça, está na lista daqueles que entrarão no lago de fogo e enxofre, que irão padecer no inferno. Então cuidado com a mentirinha. Não, uma mentirinha para me safar, para me livrar disso. Não, é mentira, mas não foi uma mentira forte, foi uma mentirinha. Não existe mentirinha e mentirona. Tudo é mentira. Não existe pecadinho e pecadão. Existe a consequência dos seus pecados. Para cada pecado há uma consequência. Então tome cuidado. Olhos altivos, Deus odeia. Pessoas com língua mentirosa, Deus odeia. Pessoas que mentem da vida do irmão, que gostam de mentir, que gostam de inventar história. Cuidado! Porque Deus odeia. E o fim é trágico. Ponto 3. Mãos que derramam sangue inocente. Meu Deus! E aí você vai para o homicídio. E aí você... E o que é as mãos, pastor Jonathan? O que representa as mãos? As mãos são os nossos atos. É as nossas atitudes. É as obras que vêm das nossas mãos. Então, toda vez que você se esforça, toda vez que você pratica uma atitude que vai ferir o seu irmão, é mãos que derramam sangue inocente, misericórdia. Então, cuidado com a língua, para não falar mentira dos outros, e cuidar com as suas mãos, sabe? É tudo aquilo que você se esforça para ver o mal do próximo, para ver o irmão sangrar. Tem muita gente sangrando na sua alma agora. Tem muita gente sangrando dentro do coração, por quê? Porque fizeram coisas erradas. E aí ele está sentindo fortemente essa dor, esta ferida. Então, ponto 3. Mãos que derramam sangue inocente. Ponto 4. Coração que faz planos perversos. E aqui eu abro um parêntese para vocês e chamo a atenção de vocês para o cuidado da ira. Quando a ira entra no coração, o que o diabo vai colocar no coração da pessoa? Maquinação para o mal. O coração é a sede dos sentimentos. O coração aqui não é o órgão que bombeia sangue, mas é os teus sentimentos, a tua intelectualidade, a tua razão. Então, toda vez que você se sentir ali naquele sentimento ruim, peça a Deus que tire isso do seu coração. Porque Deus odeia o coração que faz planos perversos. E estes planos perversos, muitas vezes, está ligado a um sentimento de raiva, ira, um ressentimento na alma. E você não pode alimentar este tipo de ressentimento. Você não pode alimentar este tipo de rancor. Porque isto tudo lhe escraviza. Isto tudo lhe algema espiritualmente. Isto tudo vai lhe autodestruindo. Então, a ira, a cólera é como se fosse um veneno que você toma e você se autodestrói. Você pensa que está matando o outro, mas você está se autodestruindo. Você está se matando. Então, Deus odeia este coração que faz planos perversos. Você tem que orar para que Deus possa tirar esta mágoa, para que você não maquine o mal no seu coração, no seu intelecto. Que você seja livre, em nome de Jesus, deste tipo de atitude. O quinta ação que Deus odeia é pés que se apressam para fazer o mal. Eu estava brincando há pouco tempo dizendo assim, olha, se você gosta de fofocar, correr para fofocar da vida do irmão, então não assista. Não assista esta aula, não assista esta lição. Por quê? Porque toda vez que você sai correndo para falar do irmão, são os pés que se apressam para fazer o mal.
Eu acho tão interessante que quando a má notícia é tão rápido, uma notícia ruim chega tão ligeiro, que pessoas do outro lado do planeta já estão sabendo da má notícia, mas ninguém se alegra com a vitória da pessoa. Que coisa! Quando um irmão prospera, as pessoas sentem logo um toque de inveja. A malignidade parece que domina muito a vida dos seres humanos. Então, tomemos cuidado. Porque eu tenho que me alegrar e eu tenho que correr, mas não para falar mal do irmão, mas eu tenho que correr para pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Feliz é o pé daqueles que anunciam o evangelho da paz. Aleluia! Então Deus odeia quem se apressa para fazer o mal. Então é uma palavra muito forte. É um ensinamento muito forte. Sexta ação que Deus odeia é a testemunha falsa que profere mentiras. Sabe, não tem nada tão diabólico como a pessoa se unir com outra pessoa para juntas destruírem uma família, destruírem uma pessoa. É a falsa testemunha. Você vê ali em Atos dos Apóstolos, Estevão, um evangelista cheio da unção, cheio da graça, um homem cheio de conhecimento bíblico. E o que é que os fariseus, o que é que aqueles doutores da lei fizeram? Arranjaram falsas testemunhas para apedrejar Estevão, para destruir. Sabe? Não se juntem com pessoas que maquinam mal. Não deixe que essas pessoas introduzam mentira na sua mente e faça você falar algo errado ou ser uma falsa testemunha. Se livre disso. Tudo isto é condenável. Tudo isto é pecado. Tudo isto Deus odeia. Então, a última, porque 6 coisas Deus odeia, mas a última, que é a sétima, Ele abomina, Ele detesta com toda a sua força. É o que semeia discórdia, é o que semeia contenda entre os irmãos. Meu Deus do céu! Existe até um salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, esse espírito de divisão, esse espírito de discórdia, esse espírito de desunião entre os irmãos, tudo isso é ação do mal para frear o evangelho, o avanço, o crescimento. Irmãos com tititi, irmãos com intriga, irmãos que se levantam contra outros irmãos com inveja. Parece que as pessoas não conseguem ver uma pessoa sendo usada por Deus de uma forma maior que ela. Existem muitos líderes, existem muitos líderes que se sentem ofendidos porque o irmão pregou mais, porque o irmão teve uma visão mais tremenda, uma pregação mais forte. E aí gera discórdia, gera contenda, gera porfias, gera disputas. Eita Deus, que coisa forte, meu Pai do céu. Os que semeiam discórdia entre os irmãos, Deus abomina, Deus detesta. Nós devemos nos unir mais, povo de Deus. Nós devemos nos unir mais. Esqueça as placas denominacionais. E muitas pessoas parecem que usam o evangelho como se fosse uma marca, uma placa. A minha igreja é melhor que a sua. Não, porque a minha igreja é a única que vai subir. Para com isso. Para com isso, que isso é divisão. Para com isso, que isso aí gera discórdia. Nós fazemos parte de um mesmo reino. Nós fazemos parte de um mesmo exército. Deixem as diferenças e se unam. Sabe? Eu vejo muitas pessoas gerando discórdia entre os irmãos também teologicamente. Porque eu acredito na predestinação Calvino. Não porque eu acredito, uma vez salvo, salvo. Pare com isso. Comece a pregar a palavra de salvação. Esqueças das discordâncias teológicas. Mas foque o que salva. Muita gente se brigando entre si teologicamente, gerando discórdia, e se esquece de pregar a salvação. E o que é que tu vai apresentar para Deus, homem? O que é que tu vai apresentar para o Senhor desse jeito? Porque tu perdeu tempo muito com diálogo infrutífero. Perdeu muito tempo
brigando teologicamente enquanto o reino de Deus estava parado. Deus quer usar a tua potencialidade na pregação do evangelho e na salvação de vidas. Por isso, deixa Deus te usar na palavra. Deixa Deus te usar de uma forma mais poderosa, pregando o ID do Senhor, meu Pai. Então, esse tópico aqui é muito forte, é sério. Estou falando de uma maneira muito clara para vocês, para que vocês possam entender de uma maneira aplicada aos nossos dias de hoje. E veja comigo o verso 20 ao 23, para fecharmos esta meditação de hoje. Nós estamos vendo tópico a tópico do esboço aqui que foi proposto. Para terminarmos o ponto 6, um aviso que já é repetido, porque o capítulo 5 já falava sobre isso. Um aviso exaustivo, repetitivo, dizendo sobre o pecado da prostituição. Então veja comigo o verso 20. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Nós vimos isso no capítulo 1 de Provérbios. O pai instrui e a mãe doutrina. O pai dá o direcionamento e a mãe, ela faz o quê? Ela entra também na sistematização da palavra de Deus. Marido e mulher, a igreja no lar, a família bem educada na palavra de Deus. Por isso, você que tem filhos, vocês casais que constituíram família, o homem deve instruir, mostrar a direção. A mulher também deve ser perita na palavra de Deus. Então, pare, mulher, de pegar carona no marido. Ah, porque a mulher de casa só sabe orar. Não. Ela ora, mas ela tem que conhecer a palavra. Como é que ela vai instruir os seus filhos? Como é que os seus filhos vão ser instruídos se a mulher passa mais tempo dentro do lar com as crianças? E o pai sai para trabalhar, volta de noitezinha cansado, mas ele tem que também instruir, ensinar a palavra, mas a mãe tem que ter fundamento bíblico. Por que muitos filhos se desviam? Não é só culpa do pai, não. É lógico que o pai é o sacerdote do lar. É lógico que o pai vai ter que dar satisfação a Deus, mas a mãe tem que doutrinar, tem que instruir. É bíblico e Provérbios ensina isso. Então, filho meu, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. A mãe instrui também, o pai também traz o mandamento. E tenha sempre amarrado no teu coração e pendure no teu pescoço. Por quê, pastor? Por quê? Porque quando você andar, essa instrução o guiará. Esta instrução vai lhe direcionar. E quando você se deitar, ele o guardará, ela o guardará. E quando acordar, falará com você. Meu Deus, ao dormir e ao acordar, a palavra de Deus está sempre na minha mente, sempre no meu coração. E aí vem uma palavra tremenda que também está linkada a Salmos. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe qual é o problema das nossas crianças hoje? Sabe qual é o problema da nossa juventude hoje? É porque não há tempo para doutrina, instrução e direção. Passa o dia todinho no YouTube, no Instagram, no Facebook. Esqueceram de ensinar a palavra para as crianças. Esqueceram de ensinar para os seus filhos o mandamento do Senhor. Deixam eles toda hora no videogame. A pessoa fica viciado em jogo. Fica viciado em coisas ilícitas pela internet. Fica ali direto num bate-papo falando que não deve. Fica direto nas redes sociais maquinando coisa ruim. Aí no final de tudo isso, o pai e a mãe ainda querem que esses filhos façam o que seja correto e tenham uma vida de sucesso. E aí quando o filho parte para outra direção, o pai e a mãe dizem: aonde foi que eu errei?
O que foi que aconteceu? Porque querem que os colégios instruam a criança. O pai e a mãe estão terceirizando as suas responsabilidades nos outros órgãos. Não porque é a igreja é que tem que falar a palavra. Não porque é no colégio que eles vão aprender o que é certo e o que é errado. Ei, meu filho, se tivesse ainda no PT, se tivesse ainda no outro governo, estaríamos com as crianças com a mente altamente cauterizadas. Porque agora, graças a Deus, Deus interviu porque estavam ensinando até feitiçaria nos colégios, em livro infantil. Não terceirize a sua responsabilidade. Provérbios chama a atenção dos pais e diz: o pai e a mãe tem que instruir, tem que doutrinar, tem que trazer o mandamento. Esse negócio de não ter culto doméstico dentro de casa, o que é isso, meu pai do céu? Nesse período de isolamento social, as pessoas estão cada vez mais vendo filme, vendo várias programações, e os cultos online, que é 2 ou 3 vezes na semana, ficam assistindo e vendo coisa paralela, sentado no sofá com pezão, sem reverência. Eu quero dizer aonde nós vamos chegar desse jeito. Eu quero dizer para vocês qual é a perspectiva de vocês dessa vida. Vocês não estão vendo que tudo que está acontecendo, esta pandemia, a crise financeira mundial, tudo isso está apontando para o retorno de Cristo e do arrebatamento da igreja. Você, pai, tem sim um rebanho dentro do seu lar. Você, mãe, tem sim um rebanho dentro do seu lar. Você é corresponsável pelo seu filho, pela sua família. Se o seu marido muitas vezes não dá o exemplo, porque você não dá exemplo também. Porque muitas vezes o marido olha para você e você não sabe espelhar a luz de Cristo. Não sabe espelhar a glória de Deus. Não sabe falar no tempo certo. Murmura, reclama de tudo. Tudo bota na conta do marido. O culpado é o marido. Para com isso. Para com isso. Aí a criança vê o pai discutindo com a mãe em alta voz e quer que a criança venha ter futuramente a alegria de se casar. Tem muitos filhos fugindo do casamento porque os pais não são espelhos. Porque os pais não são exemplo. E é a sua casa, é o espelho. Você, pai e mãe, é o herói da criança. Ele se espelha em vocês. Então, se vocês têm uma boa conduta, se vocês são exemplo, a criança diz: quando eu crescer, eu quero ter um casamento como o do meu pai, como o da minha mãe. Então, vocês são o espelho da criança. Por isso, Deus chama a atenção. O homem, Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher, mas ambos têm responsabilidade para com seus filhos. Respeitem esta hierarquia. Saibam como conduzir. Por quê? Porque o mandamento que a palavra é a lâmpada. Mas o que adianta eu ter a lâmpada se a luz está apagada? O que adianta eu ter a Bíblia dentro de casa se ela não é aberta? Como é que vai ter luz se eu não abro, se eu não doutrino, se eu não oriento, se eu não falo das benevolências de Deus para meus filhos e para minha casa? Por isso que Provérbios vai dizer que a instrução é a luz. Porque eu tenho que instruir, eu tenho que falar das verdades de Deus para iluminar a minha casa. Então tem casas cheias de trevas. Tem casas agora que está cheia de trevas porque o pai, a mãe e as crianças não têm força, vontade de ler a palavra de Deus. Quer tudo mastigadinho pela internet. Quer pegar os pregadores coach. Agora tem essa. Tem técnicos coaches espalhados por aí. Vai criar vergonha nessa cara. Vai ler essa palavra de Deus. Vai ser instruído. Para de terceirizar a responsabilidade. Até a palavra você quer trazer já pré-feita e jogar para os seus filhos. Não é assim não. A tua vida, os teus caminhos, as tuas obras, ela é moldada pela palavra viva. Você tem que ter essa revelação. Você tem que ter esse conhecimento da palavra. Então, as tuas repreensões, as tuas orientações para os teus filhos é caminho de vida. É caminho de vida. Se você crê nessa palavra, se você está crendo nessa palavra, então coloque no seu coração essa instrução. As minhas repreensões, os meus ensinamentos, é caminho de vida para os meus filhos. Aleluia. E para finalizarmos agora, verso 24 ao 35.
nós vamos ver aqui no esboço da palavra de Deus um aviso repetido do pecado da prostituição. Então, do verso 20 ao 23 que acabamos de ler, é para que nós tenhamos a exortação, que a exortação da palavra de Deus seja familiar para as nossas vidas. Então, a nossa família, nossas crianças, todos nós temos que ter familiaridade com essa palavra, porque é caminho de vida, porque é instrução. E para terminarmos, um aviso repetido sobre a prostituição. Então, do verso 24 ao 35, diz assim: Eles quem? O mandamento e a instrução, a doutrina aplicada, eles o protegerão das mulheres devassas, da mulher adúltera, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiado ao ver a sua beleza. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, meu Deus do céu. Pois uma prostituta tem o seu preço definido. Mas a mulher adúltera, a mulher devassa, pode devorá-lo vivo. Olha só a fúria do diabo sobre uma pessoa. O diabo quer devorar, o diabo quer destruir, quer enlaçar. Então a Bíblia está dizendo: cuidado com teus olhos, não cobice, não seja levado pela beleza dela, desvia o teu olhar. Cuidado. O problema dos homens que se acham fortes demais é que eles caem na sua prepotência e na sua arrogância. Você não é forte, nenhum homem é forte diante da tentação do pecado se não tiver com o Espírito Santo. Tem que fazer como José, sair correndo, meu filho. Cuidado. Porque o que eu tenho visto de homens destruindo lares, famílias e ministério, porque pensava que era forte, e não vigiaram, e cederam às paixões da carne. Meu Deus. Dá para pôr fogo, olha só, no colo sem queimar as calças? Eu pergunto para você, se você pegar um fósforo e colocar na sua coxa, tem como livrar a calça, a bermuda, sem que o fogo atinja? Então, o acessório segue o principal. Essa é a interpretação. Cuidado! E isso acontece, presta atenção, pode andar descalço sobre brasa sem queimar e ficar cheio de bolhas o teu pé? É consequência, é efeitos. Você pensa que vai passar por este pecado e vai sair impune disso? Você pensa que o ato de adultério e prostituição não haverá consequência? É uma coisa lógica. É algo lógico. E olha só, tudo isto acontece quando você se deita com a mulher do outro. Misericórdia. Toque nela e pagará caro por isso. A fome não é a desculpa para o ladrão roubar. Se ele for pego, terá de restituir, ainda que precise empenhorar sua própria casa. Então não venha colocar culpa dizendo assim: eu pequei porque eu estava frágil, porque o diabo me levou a pecar. Mentiroso! O diabo não faz você pecar. Você pecou porque você quis. Assuma os seus erros. Você pode ser induzido ao erro, mas você pecou porque você deixou se entregar ao desejo carnal. Se deixou ser levado para que o seu corpo fosse queimado pelo pecado. Cuidado. Então, olha só. Ainda, presta atenção, o adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo. Sairá cheio de ferimento. Você ficará detonado, meu Deus, e com uma reputação totalmente arruinada. Pois o marido enganado e traído, olha só a outra parte. O marido que é enganado e traído não vai enxergar nada porque estará cheio de ira, cheio de raiva. E não importa o que você faz, ele vai querer se vingar. Ele não aceitará suborno, argumentos, e nada poderá acalmá-lo, porque ele vai querer lhe destruir. Ele vai querer te arruinar, te matar. Então, o que nós temos visto nas mídias, nos jornais,
na televisão, assassinato, destruição, mortes, tudo isso por causa de adultério. Tudo isso por causa deste pecado sexual. Nós vimos também no capítulo 5 que não tem como ter um corpo saudável. Você vai ser destruído. Existem as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. A sua alma toda perecerá. Ainda há tempo de você fugir deste caminho. Ainda há tempo de você não ser enlaçado pela pombagira, pelo sentimento carnal. Ainda há tempo. Deus dá livramento. Mas você deve fazer o quê? Arrependei-vos. Deixai-vos estas práticas, este caminho, e se lance no caminho de vida, no caminho de glória, no caminho de luz. Se entregue ao Evangelho, se entregue às promessas de Deus, se lance nas palavras de Deus, e Ele protegerá você, a sua casa e a sua família. Quantas pessoas não são endemoniadas, quantas pessoas não são oprimidas porque não se libertam deste pecado, de adultério, de prostituição, de sexo ilícito. Você pode pensar que está enganando, mas ninguém engana a Deus. Ninguém se esconde dos olhos de Deus, porque os olhos de Deus são como chama de fogo, como bola de fogo, nada pode se ocultar. E a consequência virá, a destruição virá, a ruína virá, se você não largar de uma vida de prostituição e de sexo ilícito. Por isso, amados, esta palavra de hoje foi tão importante. Quantos ensinamentos num só capítulo, quantas instruções, quantas palavras de sabedoria está contida neste livro de Provérbios. Por isso eu encerro esta palavra aqui nessa noite, sabendo que o meu coração ele está guardado por Deus, o teu coração está guardado por Deus, porque você ouviu e porque você está praticando estas palavras de vida, essas palavras de esperança, essas palavras que é como um remédio que vem para o corpo. E você tem que se afastar das más influências e do caminho perverso. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero agradecer a Deus por vocês terem acompanhado desde o início até esse momento. Que Deus possa proteger a sua vida, guardar os seus familiares, que Deus possa renovar mais e mais o amor dentro do seu matrimônio, dentro deste relacionamento. Que Deus possa alimentar e dar cada vez mais o amor de Deus. Que Deus possa abrir o teu caminho, que Deus possa abrir os teus horizontes, abrir o teu entendimento, para que os teus filhos possam prosseguir no caminho perfeito que é o caminho de Deus, no caminho tremendo que é a palavra de Deus. Por isso, queridos, desde já, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Um grande abraço no coração do pastor Jonathan. Hoje, nós estamos aqui na quinta-feira. Amanhã terei um culto ao vivo no canal da Igreja Apostólica. Sábado, às 8 horas, temos um encontro marcado na reflexão, na meditação do livro de Provérbios. Quero ver você lá no sábado, amém? Se você vai, conte, coloque aí presença confirmada, sábado, às 8 horas. Nossos encontros fixos, terça, quinta e sábado, às 8 horas. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém